Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos agora iniciar o nosso curso de Física Básica 1. É aquela física do primeiro ano do ensino médio, é a física do primeiro ano dos cursos de engenharia, de matemática, licenciatura da universidade, das faculdades, beleza? Então vamos iniciar aqui a nossa série de aulas de Física Básica 1, tá? Antes de começar a aula, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e também me seguir no Instagram, tá? Caso vocês queiram ter contato comigo, quer ter aulas particulares comigo, pode me chamar no direct no Instagram, tá bom? E mandar um e-mail para mim na descrição do vídeo. Vou deixar meu e-mail salvo lá, tá bom, gente? Então vamos lá, começa a nossa aula. A nossa primeira aula do nosso curso de Física Básica 1 são os conceitos básicos da cinemática. A gente vai apresentar hoje os conceitos mais básicos possíveis da Física Básica 1. Antes de começar a falar desses conceitos básicos, vamos falar do que estuda a Física Básica 1, a Física do Ensino Médio, beleza? A Física do Ensino Médio, a Física Básica 1, é conhecida como a mecânica, beleza? É dita como que a física do primeiro ano, a física 1 é a mecânica. E o que é a mecânica? É aquela parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, ou seja, dos objetos, beleza? Então, por exemplo, eu quero estudar o movimento de um ônibus, quero calcular a aceleração. Isso é a mecânica que estuda. Quero estudar o movimento dos planetas em torno do Sol. É a mecânica que estuda, tá? Só que a mecânica ela é dividida em três partes. A primeira é a que a gente vai estudar, vai começar hoje, que é a cinemática, beleza? E o que é que a cinemática estuda? A cinemática é a área da mecânica, a parte da mecânica que vai estudar o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas, tá? A segunda parte, que é a maior de todas, é a dinâmica. A dinâmica é aquela parte da física que se preocupa com as causas do movimento. O que é que causa o movimento, beleza? E por fim, a terceira parte da mecânica é a estática. A estática é a parte da mecânica que vai estudar os corpos em repouso. Quais são as condições para os corpos estarem parados em repouso, beleza? Então, sabendo que a física básica vai estudar, que é a mecânica, vamos começar pela primeira, que é a cinemática. Como vimos, a cinemática estuda o movimento e repouso dos corpos. Quando eu falo corpos, gente, estou me referindo a objetos, a carro, a planetas, a corpos em geral, tá? Então, estuda o movimento e repouso dos corpos sem se preocupar com as causas desse movimento. Beleza? A gente vai estudar o movimento dos corpos, grandezas como velocidade, aceleração, qual é a distância que um corpo vai percorrer, qual é o tempo que ele vai passa para percorrer tal distância, entendeu? São essas grandezas que a gente vai estudar na cinemática. A cinemática ela é dividida em duas partes, em cinemática escalar, tá? E cinemática vetorial. Eu aconselho vocês, quando a gente for para a parte de cinemática vetorial, dar uma olhada nos vídeos que eu tenho de cálculo vetorial no meu canal, tá? Mas eu creio que eu farei uma revisão sobre isso antes de iniciar a cinemática vetorial. E o que é a cinemática escalar? A cinemática escalar é aquela em que os corpos se movimentam em apenas uma dimensão, tá? Então é aquela em que os corpos se movimentam em uma dimensão, tá? Porque a gente só precisa de uma grandeza para representar o movimento do corpo. Já a vetorial é aquela em que os corpos vão se movimentar em mais de uma dimensão. Beleza, gente? Então, vamos iniciar com a cinemática escalar nas nossas primeiras aulas. E vamos iniciar agora os conceitos básicos da cinemática. Antes de a gente começar a calcular a velocidade, a aceleração, saber as equações da posição dos corpos, temos que aprender alguns conceitos básicos. E o primeiro conceito que é de muita importância é o referencial. Na física, gente, sempre que a gente vai analisar o movimento de um corpo, a gente pergunta:
por exemplo, esse ônibus está se movendo, mas ele está se movendo com relação a quem? Entendeu? Na física tem sempre isso, com relação ao quê? Com relação a quem? Porque alguns corpos podem estar em movimento com relação a uns, mas podem estar parados ou em repouso com relação a outros, tá? Então, o que é um referencial? É um corpo em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. A gente vai usar um referencial como uma referência para saber se um corpo está parado ou em movimento. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho um poste aqui, um poste de luz, tá? Tem um poste de luz. E o que vai acontecer? Eu tenho um ônibus passando ao lado desse poste. Beleza? Tem um ônibus passando no lado desse poste aí. Então eu vou chamar esse poste de P e vou dizer que o motorista desse ônibus sou eu, é o Eziel, e vou chamar o ônibus em si de O de ônibus, beleza? Então, eu vou dizer, vou fazer algumas perguntas aqui para a gente ver o que é o referencial e para saber quando um corpo está em movimento ou em repouso com relação ao referencial. Esse ônibus está se movendo, tá, gente? Então vamos lá. Primeira pergunta. Eziel, que é o motorista, está em movimento ou em repouso com relação a P, que é o poste? Se vocês analisarem, o poste está parado, né? Se o referencial com relação a quem? A P, ou seja, o meu referencial é o poste. Então, o ônibus está se movimentando. Se tiver uma pessoa no posto e olhar para mim, que está dentro do ônibus, vai ver eu se movimentando junto com o ônibus, né, gente? Por quê? Eu estou dentro do ônibus e o ônibus está em movimento com relação ao poste. Então, em movimento. Beleza? Então, Eziel está em movimento. Segunda pergunta. E com relação ao O? Botei IAO. Isso quer dizer o quê? Eziel está em movimento com relação ao ônibus? Então vamos analisar. Aqui tem eu, que é Eziel, e aqui eu tenho um ônibus. Se vocês olharem, vamos supor que o ônibus está se movimentando. Eu estou em movimento com relação ao ônibus? Não, né, gente? Porque eu estou parado, né? Eu estou dirigindo o ônibus. Com relação, por exemplo, às rodas, eu estou parado. Eu estou dentro do ônibus. Então eu faço parte do conjunto do ônibus. Então, com relação ao ônibus, eu estou parado. Com relação ao poste, eu estou em movimento. Mas com relação ao ônibus, eu estou parado. Estou dentro dele parado. Se eu tivesse, por exemplo, dentro dele andando, eu estaria em movimento. Mas eu estou parado. Então eu digo que eu estou em repouso. Tá, gente? E a terceira pergunta. O ônibus está em movimento ou em repouso com relação ao poste? É só a gente ver o seguinte. O ônibus está em movimento com relação ao poste. Isso quer dizer o quê? Sempre que eu falo com relação a tal coisa, o referencial vai ser essa coisa. Então, com relação ao poste, a gente está vendo que se eu botar uma pessoa no poste, parada no poste, essa pessoa vai ver o ônibus se movimentando. Então, a gente diz que está em movimento. Não é isso? Beleza? Esse é o conceito de referencial, tá? Aqui na física, geralmente a gente vai usar o que a gente chama de sistema de coordenadas para estudar o movimento dos corpos, tá? Então eu vou dizer quais são os sistemas de coordenadas que a gente usa. Se chama de sistema de coordenadas cartesianas, tá, gente? Então, a primeira, quando a gente trata de problemas de uma dimensão, o sistema de coordenadas que a gente usa é uma reta apontada para a direita. Essa reta ela é definida como a posição, tá? Como a posição, escrever S. S na física é o S maiúsculo que significa posição. A gente bota um tracinho no início da reta e um zero para dizer que é o início da posição dos corpos. E todo corpo que se movimenta para a direita, ele se movimenta no sentido positivo do referencial. E quando ele se movimenta para a esquerda, ele está contra a setinha. Então ele se movimenta no sentido negativo. Ou seja, em uma dimensão a gente sempre vai usar essa retinha como referência. Em duas dimensões, a gente vai usar essa mesma retinha, só que uma na horizontal e uma na vertical.
tá? E aqui é a origem, beleza? Porque, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, ele é definido por duas localidades. A localidade nesse eixo, que a gente chama também de x, e a localidade nesse eixo, que a gente vai chamar de y. Esse daqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Esse de cima também posso ter dito como eixo x, tá? O eixo horizontal é sempre o x. E em três dimensões, a gente vai usar o sistema de coordenadas cartesiano tridimensional, tá? Que é o seguinte: a gente diz que esse é o eixo x, esse é o eixo y e esse é o eixo z. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo, um objeto se movendo aqui, lançado no espaço, ele é representado por três coordenadas. Uma é no x, uma no y e uma no z. Beleza? Então, tendo em vista isso, sabendo que na cinemática a gente vai usar esses três tipos de coordenadas, de referenciais, para estudar o movimento dos nossos corpos, vamos falar um pouco das unidades de comprimento. Porque as primeiras grandezas que a gente vai falar vai ser a distância dos corpos, o comprimento de alguma coisa, a distância que o corpo percorreu. E as unidades de comprimento são aquelas unidades que a gente usa para definir o quanto de distância que tal objeto percorreu. Então a primeira unidade que é bastante conhecida para vocês é quilômetro. Geralmente na física a gente usa três unidades. Quilômetro, que é representado por km, o K minúsculo e o M minúsculo, o metro e o centímetro, tá? São essas as três unidades de comprimento. E quais são as relações entre essas unidades? A gente sabe que 1 km é igual a 1000 metros, beleza? A gente sabe também que 1 metro é igual a 100 centímetros. E além do centímetro, tem outra unidade que a gente usa bastante, que é o milímetro, tá? E a gente sabe também que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, beleza? Então, gente, lembrem dessas relações aqui que a gente pode precisar para converter unidades, tá? Beleza, então, estudando o que é referencial, estudando os três sistemas de coordenadas, vamos para o tempo. O tempo é um conceito muito abstrato. A gente sabe o que é o tempo, mas a gente não consegue dizer o que é o tempo. Mas eu fiz aqui uma definição. O que é o tempo? O tempo é a associação a sucessões de acontecimentos. Como assim? O tempo é algo que a gente usa para definir a sucessão de acontecimentos. Por exemplo, eu saio de casa, vou na escola, estudo e volto. Pronto. Eu tive uma sucessão de acontecimentos. E a gente diz que eu passei um tempo para fazer esses acontecimentos, tá? Isso que é o tempo. Na física, a letrinha que a gente usa para falar do tempo é o T minúsculo, tá? Unidades de tempo. A gente tem basicamente três unidades de tempo. Hora, que é representado por o H minúsculo. Minuto, que é representado pelo min. Segundo, que é representado pelo S minúsculo. E quais são as relações de unidade de tempo? Essas são fáceis, que vocês conhecem. É que uma hora é igual a 60 segundos, que 1 a 60 minutos, desculpa, e que 1 minuto é igual a 60 segundos. E também que uma hora é igual a 360 segundos. Beleza? Vendo mais conceitos, temos agora o conceito de instante. Instante, gente, o conceito de instante é a localização do tempo. Por exemplo, em que instante você acordou? Aí você vai dizer, acordei às 7 horas. Ou seja, o meu instante é 7 horas. É a localidade exata no tempo. Não tem uma diferença de tempo, é a localidade exata, tá bom? E, por fim, para a gente terminar o nosso conceito de tempo, vamos falar do intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o seguinte, gente. A gente vai calcular o quanto algo demorou para acontecer, algo aconteceu. Então, por exemplo, vamos supor que inicialmente eu saio de casa, ativo meu cronômetro. Vou na rua, no mercado e volto. Quando chego em casa, zero meu cronômetro. Aí eu quero saber o quanto de tempo passou para eu fazer tal percurso.
Esse intervalo se chama intervalo de tempo. Como é que calcula? Aqui está a forma. O intervalo de tempo se calcula da seguinte forma. A gente pega o tempo final, tá? Pega o tempo final que a gente marcou, subtrai do tempo inicial. Beleza? Esse t final menos o tempo inicial é igual ao intervalo de tempo. Vocês vão ver muito esse delta, isso significa delta na física. E o que significa esse delta na física? Significa variação. Se eu tenho delta t, significa a variação do tempo, ou seja, instante de tempo. Então, o instante de tempo se calcula da seguinte forma: o tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, vamos avançar e vamos falar de dois conceitos agora, o de movimento e o de repouso. São dois conceitos mais importantes na física também, né? Mas são bem básicos. O conceito de movimento é o seguinte: um corpo está em movimento quando a sua posição, a gente não falou de posição ainda, mas vamos falar. O movimento, um corpo está em movimento quando a sua posição varia com o tempo. Ou seja, a posição é o quê? O movimento é o quê? Quando a posição varia com o tempo. Beleza? E repouso? Repouso é quando a posição, um corpo está em movimento quando a posição não varia com o tempo. Com o tempo, tá? E vamos fazer uma observação aqui. Essa observação é muito importante. Um corpo pode estar em repouso com relação a um referencial, mas pode estar em movimento com relação a outro referencial. Ué, Zé, é possível isso? Sim. Vamos usar um exemplo. Vamos supor que eu tenho o planeta, o Sol, e tenho o planeta Terra. E na superfície do planeta Terra tenho aqui o Eziel. A gente sabe que o planeta Terra, ele se move com relação em torno do Sol, né? Então vamos supor o seguinte: Eziel, eu estou parado em cima da superfície terrestre. Com relação à Terra, estou em movimento ou em repouso? Estou em repouso, né? Porque eu estou parado. Mas com relação ao Sol, eu não estou parado porque eu faço parte da Terra e a Terra gira com relação ao Sol. Nesse caso, eu estou em movimento. Então, com relação à Terra, eu estou em repouso, mas com relação ao Sol, eu estou em movimento. Beleza? Então, essa observação é muito importante. Indo para o quarto conceito da nossa aula, é o conceito de trajetória. Trajetória é a linha que o corpo descreve em relação ao referencial. É como se fosse o desenho do trajeto. Então, por exemplo, vamos analisar essa trajetória. Eu tenho essa bolinha, ela iniciou aqui, foi andando, andando até parar. Qual foi a sua trajetória? Sua trajetória foi descrita por essa linha vermelha aqui, tá? Outro exemplo. Eu tenho aqui um avião. E vamos supor um ponto na hélice desse avião, tá? Vamos agora analisar qual é a trajetória desse pontinho dessa hélice que está girando, ó. Tá girando essa hélice aqui. Então, com relação ao avião, esse pontinho vai estar fazendo o quê? Vai estar girando assim, né? Ele tem um pontinho P e ele vai estar girando, ó. Com relação a, se eu olhar para o, com relação a, por exemplo, o piloto aqui, ele vai ver o pontinho girando, beleza? Mas com relação à Terra, o que a gente vai ver? Vai ver o pontinho girando em círculo, mas também o avião está se movendo para a direita. Então a gente vai ver o quê? O pontinho girando, mas ele também vai girar e vai se mover para direita, beleza? Ele vai se mover junto com o avião. Então essa é a trajetória com relação ao referencial do avião e com relação ao referencial da Terra. E para encerrar, vamos apresentar o nosso último conceito da aula de hoje, que é o conceito de espaço. Espaço é o que determina a posição do corpo na trajetória, beleza? Então vamos supor aqui o nosso referencial unidimensional, né? E a gente sempre diz, como eu falei, que o zero significa o início da trajetória. Vamos supor que o nosso carrinho está se movimentando e ele para em uma certa localidade. Então a gente usa a letrinha S para representar a posição do carrinho
na trajetória, beleza? Então, essa aqui é a posição do carrinho. Então, sempre que vocês vê esse S, significa a posição na trajetória. Quando vocês vê o SI, significa a posição inicial do carrinho ou do corpo. Quando vocês verem o SF, por exemplo, quando vocês verem o SF, significa posição final, tá? Então, gente, esses foram os conceitos básicos da cinemática. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam o vídeo, compartilhem, tá? E aguardem a nossa próxima aula. Beleza? Valeu!